Não é pelo muito falar, não é pelo muito ouvir que alguma coisa entra no seu coração. A gente só precisa de poucos minutos, desde que o coração teu esteja aberto para ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, já que nós estamos numa casa de oração, você pode colocar a mão no seu coração e peça para Deus: Senhor, eu abro meu coração, derrama nele uma semente fértil. Eu quero ter vida. Meu irmão, se é o 10º culto que você está aqui, se é o 20º, se é o 100º, peço que você fale com Deus, porque eu acredito que Deus quer falar poderosamente com você hoje aqui à noite. Amém? Espírito Santo de Deus, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e nós sabemos, Deus, que o Senhor tem, só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós pedimos esta palavra, Deus, que seja derramada hoje em nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu gostaria de começar hoje lendo um texto que todo mundo conhece, mas ninguém para pensar nele, tá certo? E está em Mateus, no capítulo 6, versículo 11. Vai soltar no telão, a gente vai acompanhar aqui. Vamos ler a palavra de Deus. Possivelmente você já deve ter ouvido, né, a oração do Pai Nosso, né? Com certeza você deve saber. Muitos sabem de cor a oração do Pai Nosso, né? Até oram antes de um jogo, antes de começar o trabalho, o que for, você ora essa oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é muito interessante porque foi Jesus que ensinou. Os discípulos, eles viam Jesus multiplicar pão, eles viam Jesus curar leprosos, eles viam Jesus fazer proezas e maravilhas. E aí os discípulos, eles pensaram o seguinte: eles poderiam ter perguntado para Jesus: Jesus, como é que a gente cura leproso? Poderiam ter perguntado. Eles poderiam ter perguntado para Jesus: Jesus, como é que multiplica pão? Jesus, como é que anda sobre as águas? Ele poderia ter perguntado para Jesus isso. Mas os discípulos entenderam que o segredo de Jesus, olha só, que o segredo de Jesus para operar essas maravilhas todas, estavam debaixo de uma vida de oração. Olha que interessante. Eles poderiam ter perguntado: Jesus, como é que faz aquele dia que o Senhor fez os peixes virem tudo para um lado? Eles poderiam perguntar, não perguntaram. Eles poderiam ter perguntado para Jesus: Jesus, aquela vez que o Senhor mandou a gente pescar e quando a gente pescou tinha uma moeda lá dentro da boca do peixe, como é que faz esse negócio? Não, eles perguntaram para Jesus: Jesus, como devemos orar? O que me leva a entender que uma vida de oração, meu irmão, eu não só consigo coisas da parte de Deus para a minha história e para a minha casa, para a minha vida, mas Deus também consegue de mim algo que Ele quer, ou seja, com relacionamento com Deus, todas as coisas me são acrescentadas. É por isso que nesse mesmo contexto em que Jesus está ensinando essa oração, Ele diz que quando nós buscamos o reino dEle, em primeiro lugar, todas as demais coisas me são acrescentadas e te são acrescentadas. Então, o que eu me leva a entender hoje? Que eu preciso de um relacionamento com Deus. Quando eu estou andando com Deus, quando eu estou diretamente com Ele, eu ando seguro. É como um garoto pequeno que tem medo de atravessar a rua. Quando ele pega na mão do pai, pega na mão de um adulto, ele tem a segurança, ele se sente em paz de atravessar a rua, porque ele sabe que ele não está sozinho. Nós somos eternos bebês, eternas crianças, em relação à pessoa de Deus, que é um ser eterno. Você pode estar aqui e ter 119 anos. Você ainda é um bebê em relação à idade de Deus. E o que você tem que entender é que quando nós desenvolvemos uma vida de oração, nós nos relacionamos com Ele. E em tudo que nós estamos, nós damos a mão para Ele e nós atravessamos seguros junto com Ele. É por isso que o cristão, aquele que se torna filho de Deus, não tem a necessidade de viver uma vida ansiosa e com base no medo. Nós não temos essa necessidade. A Bíblia diz que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Quando eu assumo esse posicionamento, eu creio nesse posicionamento, eu vivo seguro. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que confiar, meu irmão, é uma questão muito interessante, porque confiar não é algo material que você consegue visualizar, não é como o tanque do combustível, em que você diz: não, esse carro tem combustível, porque você liga ele e você verifica o tanque. A confiança é uma coisa que só Deus vê e você desconfia. É uma coisa que só Deus vê e você desconfia. Não tem como hoje eu olhar para você e ver o quanto você confia que Deus está contigo. Por isso
que você tem que ter essa certeza, não o outro ter essa certeza por você. Você não precisa parecer confiante para os outros. Você tem que ser confiante para consigo mesmo, sabendo que Deus está com a sua mão, na mão dele, e você vai atravessar toda e qualquer situação ao lado do Criador dos céus e da terra. E é por isso que a Bíblia diz que os que confiam no Senhor não serão confundidos e não serão abalados. E esta palavra está sobre a minha vida e está sobre a tua história, meu irmão. Então, por mais que o mundo esteja vivendo nessa confusão toda, nessa loucura toda aí, se você confiar em Deus, há uma palavra, seja todo homem mentiroso e a palavra de Deus verdadeira, há uma palavra de Deus dizendo que em tempo de pandemia, em tempo de crise, se eu confiar em Deus, eu não vou ser abalado. Eu não vou ser abalado, as minhas estruturas não vão ruir. Pode vir a tempestade, pode vir o que for, eu estou fundamentado na rocha. Pastor, mas você não falou do versículo da oração. Isso é só a introdução. Olha o que diz. Jesus diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por que Jesus falou isso? Vocês têm que entender que naquela época, meu irmão, não era como hoje. Não era como hoje. Você está com fome, você sai daqui agora, até, quando você lembra uma situação, a pessoa fica até desesperada. Talvez tenha alguns com fome aí, mas aquieta teu coração. Você sai daqui agora, você vai ali, pega uma pizza, você vai ali, pega um lanche, você vai no mercado, compra, você se resolve, né? Existem algumas pessoas que conseguem entender um pouco mais esse texto, porque muitas vezes ela depende que alguém leve comida até elas, uma cesta básica, como nós temos poucas situações, graças a Deus, aqui na igreja, ajudamos muito fora, mas aqui na igreja, graças a Deus, dificilmente tem alguém nessa situação. E essa pessoa que está nessa situação, normalmente ela entende mais esse contexto que o normal, porque ela sabe que ela tem que... A pessoa que pega uma cesta básica, ela tem noção. Pastor, como é que você sabe isso? Você pega? Não, eu distribuo cesta básica aqui na igreja, então a gente tem noção que a pessoa que pega, ela depende daquilo, está na situação, ela vai dividindo a comida bonitinho, dia após dia, para não falhar a fração para aquele dia. Se ela exagerar naquele dia, ela não vai ter para amanhã. Então, é tudo muito controlado. Talvez algumas pessoas antigamente aqui, ou em outra época da vida, podem saber do que eu estou querendo dizer aqui, enfim. Naquela época, a coisa era muito mais séria, a pobreza, a fome era muito maior. Não era tão fácil você ir lá e comprar alguma coisa. Então, o povo focava, meu irmão, é interessante, né? Eles trabalhavam para comer. Eles viviam aquele dia para literalmente comer. Nós também trabalhamos para comer, mas não no mesmo contexto. Você vai lá e pode fazer um rancho para 2 meses na sua casa. Você tem uma situação toda, você não precisa ir lá matar um animal, carnear ele, né? E outra, não tinha geladeira, então você está entendendo a complicação? Você faz hoje uma comida em 1 hora. Às vezes o pessoal tinha que comer uma refeição no dia bem para aguentar o dia inteiro, senão não é assim. Você não podia ir lá no restaurante, sentar e o pessoal baixava o rodízio para você. Não, é hoje que tem essas facilidades. Mas na época não tinha. Então, quando Jesus ele fala o pão nosso de cada dia, ele está remetendo à situação de um cotidiano que todo mundo vivia ali, desesperado, para arrumar a comida, eles precisavam comer, era desesperador. E quando você entende, além dessa situação que eu estou falando para você, quando você lê esse texto, ele também cita isso, além de falar da época, ele está falando da época em que esse pão, que significa maná, lá da época do Egito, talvez vocês vão lembrar, que quando Deus liberta o povo da escravidão, Moisés liberta o povo da escravidão, esse povo vai andando pelo deserto, e eles começam a ter fome, e não tinha nada para comer. E aí Deus fala, eu vou mandar para vocês um maná. Maná é um pão. Todo dia de manhã cedo, Deus mandava um maná para o povo comer. Ou seja, aquele povo que estava no Egito, recebia da parte de Deus, todo dia de manhã cedo, antes do sol nascer, recebia pão, que se chama maná, que significa o que é isso? E eles tinham que pegar o maná para aquele dia. Olha o que aconteceu, Moisés falou, olha, vocês estão aqui no deserto, não tem como caçar, não tem como fazer as coisas, então Deus vai mandar o maná para vocês, que é o pão, vocês vão comer. No maná tinha todas as proteínas necessárias para a sobrevivência, todas as vitaminas, o maná era o alimento perfeito para as pessoas. Eles pegavam e duravam o dia todo. Olha que interessante. Ele falou, vocês vão pegar a quantidade que vocês vão comer pro dia. Vocês não podem guardar o maná. Se vocês guardarem o maná, ele vai apodrecer e no dia seguinte não tem ninguém que coma aquele negócio.
que o povo fez? Seguiu exatamente o que Moisés disse para eles fazerem, né? Não, normalmente não. O maná caiu do céu, eles viram aquele negócio, o que é isso? Guardaram o maná para aquele dia e para a semana inteira. Eles comeram o maná para aquele dia, e no dia seguinte que o maná caiu de novo, alguns não foram buscar, e olharam o maná que tinham guardado, e viram que estava tudo podre. Todo o maná estava podre, apodrecia de um dia para o outro. Uma coisa que eu e você temos que entender é que quando Jesus está falando, o pão nosso de cada dia ele dá hoje, ele não dá amanhã, significa, meu irmão, o pão é a provisão do relacionamento com Deus, comigo e contigo. Todo dia Ele quer prover para você. E nós vamos ficando doentes quando nós guardamos o testemunho de ontem e queremos viver com Deus apenas pelo culto de quinta. E esquecemos que todo dia existe algo novo da parte de Deus para mim e para você. Quando você vai para aquela reunião e você precisa de sabedoria de Deus para lidar com toda a situação que você está envolvido, eu quero dizer que existe provisão de cada dia para você naquele momento. Quando você chega em casa e acha que pode resolver as coisas sozinho, você tem que parar e falar assim, eu preciso de pão para essa situação. Pão é muito mais do que o alimento. Pão é a provisão de Deus para todas as etapas do seu dia. Você vai trabalhar e fala assim, Senhor, me provê sabedoria no trabalho. Senhor, eu vou enfrentar uma situação agora, me dá o pão, me dá o sustento para aguentar o dia de hoje. Me dá um escape nessa situação. Aí ele continua dizendo, portanto, não ficais inquietos com o amanhã. Sabe o que eu vejo? Que muitas vezes a gente quer viver o amanhã no hoje. E o maná mostra, toda vez que eu quero guardar o de hoje, pensando no amanhã, toda vez que eu trago o amanhã para hoje, vai apodrecer, vai me trazer aflição, vai me trazer problema. É por isso que Deus ele manda o maná diário, meu irmão. E uma coisa que você tem que entender é que ele, além de fazer isso, ele coloca aquele povo ser guiado por uma nuvem durante o dia, e à noite coloca esse povo com uma coluna de fogo para proteger de cobras e tudo mais, escorpiões que tinha, e também esquentar, porque no deserto era muito frio. Então o que eu entendo? Eu vejo que Deus libertou esse povo da escravidão e queria conduzir eles até uma terra perfeita, uma terra que mana leite e mel. Deixa eu te falar, Deus te liberta e te tira de tantos lugares, você está aqui no culto hoje, Ele quer te conduzir ao lugar, meu irmão, em que você vai ter descanso, em que você vai ter paz, em que as coisas vão mudar, em que as coisas vão ser diferentes, em que você não vai viver tão aflito. Ele quer te conduzir a esse lugar, mas para Ele te conduzir a este lugar, Deus já poderia ter levado eles direto para lá, mas Deus ele começa um processo para que aquelas pessoas entendam a depender de Deus nos mínimos detalhes. Essa é a vida que Deus tem para mim e tem para você. A Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus como o meu e o teu, que trabalha em prol daqueles que nele confiam. Deus trabalha por mim e por você quando nós decidimos confiar nele. Você tem que entender o seguinte, meu querido, tem que ficar atento ao seguinte, que a todo momento você depende de Deus. Quando Davi, ele vai lutar contra Golias, Deus está lá no céu, de boa, tranquilo, fazendo as coisas dele, e aí o doido fala assim, ó, eu vou em nome do Senhor. Opa, Deus na hora falou, o quê? Alguém me chamou para ser o pão, a provisão naquele momento? Quem? Davi, eu vou ajudar esse cara. Então, não é mais o nome dele na jogada, é o meu nome. Meu irmão, nós estamos entrando em lutas, não invocando o nome do Senhor. Hoje eu lembrei de um salmo que diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e você vai me glorificar. Sabe o que eu acho interessante? Nós queremos entrar em batalhas, mas nós não invocamos Deus para as batalhas que nós estamos lutando. Nós não chamamos Deus para aquilo que estamos fazendo. Meu irmão, o que Deus quer de mim e de você é que você glorifique a Ele a todo momento. Por isso que Abraão, a Bíblia diz que Abraão, o pai da fé, aquele que a Bíblia manda nós imitarmos os seus passos, ele diz o seguinte, Abraão vencia e venceu, dando glória a Deus.
Sabe quem dá glória a Deus, meu irmão? Quem invoca Ele para a situação e vê Ele fazendo maravilhas em tudo que Ele é invocado para fazer. Deixa eu te falar, Deus quer fazer maravilhas no seu meio, na sua casa, na sua história, mas você precisa invocá-lo a todo momento, depender nos mínimos detalhes. Pastor, mas não é incomodar demais a Deus? Não, meu irmão, Ele é que fez questão de você ser um povo diferenciado para Ele. A Bíblia diz que Ele entrega o seu Filho, porque a ideia dele era separar um povo peculiar, um povo de reis e sacerdotes. É isso que Deus tem para mim e para você. Ele é que tornou você especial. Você está entendendo? Então não decida viver à deriva, você não precisa disso. Não há necessidade. Meu irmão, quem anda, quando a Bíblia diz que nós assumimos a identidade de filhos de Deus, uma das nossas características é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe aquele que tem guia? Sabe quando eu coloco alguém para me guiar? É quando eu assumo, eu não sei o melhor caminho. Então você me guia. E você me conduz. Nós, meu irmão, se queremos ver o extraordinário, sobrenatural de Deus na nossa história, nós não podemos assumir a rédea da nossa vida por si mesmo, mas entregar ela no controle de Deus em todo momento e ver o que Ele vai fazer, ver que caminho Ele vai me conduzir, que caminho Ele vai me levar. Sabe o que eu acho interessante? Quando Deus chama Moisés, Ele fala a Moisés, você vai libertar o povo, você vai tirar o povo da escravidão, do Egito. Porém, Moisés nem conhecia o povo que ele ia ter que falar, que era o povo de Deus, que era o povo que ia ser liberto. Moisés não tinha intimidade com o povo que ia ser liberto, e Moisés já também não tinha intimidade com o faraó da época. Passou-se muitos anos. Poderia até conhecer, mas foi mais de 40 anos. E ele volta. Imagina, meu irmão, depois de 40 anos, alguém que talvez um dia foi próximo de você, bate na sua porta, mas ele saiu fugido. Ele saiu numa condição absurda, como criminoso. É de assustar. E ele fala para Deus, Deus, mas quando eu voltar lá, o que eu vou falar para eles? Sabe o que Deus diz? Assim, quando você chegar lá, Moisés, você não precisa se apresentar dizendo quem que você é. Só diga que eu te enviei. Diga que o eu sou te enviou. Sabe o que é isso, meu irmão? Você tem que olhar para o nome da tua situação, que eu não sei qual é, e dizer o nome do teu Deus, porque Ele é muito maior do que a situação que os outros te questionam. O que Ele está querendo dizer ali é que o povo está falando assim, mas quem é que te enviou? Como é que você vai fazer? Não, eu não vou fazer nada não. Eu sou o Deus que foi, é e sempre será, é que me enviou. O teu Deus, meu irmão, é a resposta para todo e qualquer questionamento que alguém venha dizer. O teu Deus é a resposta para toda a libertação da sua vida que precisa acontecer. Engraçado, Deus não instruiu Moisés com mais nada, ele foi enfrentar a maior potência da época apenas sabendo o que ele deveria dizer. Eu não vim porque eu quis, eu vim porque eu sou, me enviou. O que eu te incentivo a fazer, meu irmão, é que você fale para as situações da sua vida quem é o teu Deus, o tamanho do teu Deus, para você ter noção de que esse problema só é mais uma coisa que Deus vai te livrar. Você vai invocar, Ele vai te livrar e você vai glorificá-lo. Para vocês terem noção, eu gostaria que, ali no slide, abrisse no primeiro livro de Pedro. Eu vou ler, já estou encerrando, fica tranquilo. 1 Pedro, no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha que riqueza desse texto. Olha só. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, eu e você, Ele já sabia, como eu disse desde o início, você não surpreende a Deus, Ele já te elegeu. Em santificação do Espírito, ou seja, em separação de Espírito, Ele te elegeu. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tem outra versão que eu uso, é a revista
Almeida, Revista e Atualizada. Aguenta aí, gente, que o povo aqui não separou a versão que eu sempre uso. Mas é essa aí mesmo, é o texto aí. 1 Pedro, capítulo 1, olha ali. Não mudou nada, tudo bem. Eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Olha que interessante, para aí nesse texto. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha o que entende. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eu só consigo obedecer e entender o que foi asper, por isso que essa versão é mais complicada e, enfim, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eu quero reduzir esse termo à versão da Revista Atualizada e Corrigida Almeida, que é o seguinte: quando eu conheço o que Jesus fez na cruz do Calvário, quanto mais eu conheço a obra consumada de Jesus, que é o que está dizendo ali, obedecendo à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, eu obedeço aquilo que eu entendo. Quanto mais eu entendo o que Jesus fez na cruz, mais favor imerecido e paz me são multiplicados. Vocês estão entendendo? Olha a profundidade desse texto. O que é isso, meu irmão? Quantos de vocês já ouviram a história de alguém? Eu escuto muito isso. Ouvi a história de alguém, e quando a pessoa te conta, você fala, não é possível que você está falando isso aí do fulano. Não, fulano é assim. Sabe quando você fica, a expressão no dia de hoje é de cara? Quando alguém te conta algo do fulano, não, mano, não pode ser. Não é a mesma pessoa, não estamos falando da mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, eu conheço ele. É interessante, meu irmão, eu já me surpreendi com algumas coisas e outras pessoas, de fato, eu conhecia e sabia que o que o outro estava me falando era pura balela. Agora, olha que interessante, ele está falando que quanto mais eu conheço Jesus, o que ele fez, mais eu vou assumindo para mim graça, favor imerecido e paz ficam sendo multiplicadas na minha vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você conhecesse de fato e se aprofundasse em conhecer Jesus, você veria o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é bom, e você aceitaria favor imerecido sobre favor imerecido, sobre paz, sobre paz, sobre paz na sua história. Sabe, talvez hoje, se você tivesse um sonho e Deus fosse falar contigo, ei, filho, filha, o que é que você quer? Eu te sugeria pedir uma coisa: a sabedoria hoje para o cristão não é mais a mesma lá de Salomão que ele disse, para fazer justiça para o seu povo. A justiça já foi feita em Cristo Jesus. A sabedoria que o cristão pede hoje, sabe o que é? Profundo conhecimento da obra consumada de Cristo Jesus. Entender o que Deus entregou por mim e por você. Quando você entende o que foi entregue pela tua vida, meu irmão, Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou o seu próprio filho por amor a nós, como também não vos dará juntamente com Cristo Jesus, que ele entregou juntamente com ele todas as coisas, meu irmão. Você não precisa viver infeliz e com falta de algo, porque o melhor do céu já foi entregue para você, e quando você entende o que foi entregue, entende o que Jesus fez, paz e graça lhe são multiplicadas. Eu não sei se você precisa de favor imerecido. Sabe o que é favor imerecido? É quando você não merecia que aquela coisa boa acontecesse, mas aconteceu. Você quer ter isso multiplicado? Que você merecia o pior, mas aconteceu o melhor, e de repente acontece o melhor, mas pastor, por que vai acontecer? Porque você está crendo no que Cristo Jesus fez por você na cruz do Calvário. É isso que o texto está dizendo. Quando eu entendo o que foi feito na cruz do Calvário, eu entendo que graça e paz me são multiplicadas. Eu quero que no nome de Cristo Jesus, meu irmão, você entenda que o que Cristo Jesus fez por você, ele te tornou a última bolachinha do pacote. Você é especial para Deus. Você tem valor. E quanto mais você entender, sabe por quê? Pastor, mas como assim? Eu não tenho que servir a Deus e me matar por Ele? Meu irmão, você pode até fazer isso. Só que o que Deus quer é que você faça isso por amor. E a única hipótese de você entregar a tua vida totalmente a Deus por amor é recebendo o amor dEle primeiro e sendo constrangido em amor. Então eu quero te dar uma palavra hoje aqui.
Eu acredito que o amor de Deus vai ser derramado de uma maneira ainda mais intensa na tua vida e você vai aceitar graça, favor imerecido e paz serem multiplicadas na sua história se você entender o que é que Jesus entregou por você. Meu irmão, é igual quando você paga caro por um serviço. Você falou, não, paguei para serviço completo, para fazer tudo aí. Você sabe que você tem direito a toda aquela mordomia que você pagou. Porque você sabe quanto você pagou. Deus pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço por mim e por você, meu irmão. Agora você tem que aceitar receber tudo que Ele proporcionou na cruz. A Bíblia diz que você e eu somos abençoados em Cristo Jesus, em todas as regiões celestiais. Você não faz para ser abençoado. Você é abençoado e você faz um sinal de gratidão a Deus pela bênção que Ele já te deu. A grande questão é que há um povo que vive uma vida frustrada, tentando merecer algo de Deus, tentando provar para Deus que é bom o suficiente, tentando provar que consegue sozinho. Então deixa eu te dizer uma coisa, já desista, porque Jesus veio como Yeshua, Ele só salva quem é perdido. É por isso que se de todas as coisas que eu puder ser na minha vida, eu quero ser um eterno perdido que não larga da mão de Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus, se coloque em pé. E eu gostaria que você fizesse uma oração comigo aqui agora. Primeiro eu quero te dar 30 segundos aí, meu querido, para que você entregue tua vida no altar do Senhor.